Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui mais uma vez, em Cabo Sul. Que Deus continue abençoando o pastor Serafim. Vocês estão bem de pastor, além de ser pastor, é um serafim. 6 asas, já pensou? Com 2 de cabo eu já vou, imagina com 6. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto, já li esse texto aqui uma vez, mas quero trazer uma outra perspectiva sobre esse texto. A introdução é a mesma, mas a perspectiva é outra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel 1. Obrigado. Quem achou a referência bíblica, diga amém. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre Ezequiel a mão do Senhor. Amém. De todos os profetas da lição do Velho Testamento, o livro que é considerado mais difícil de interpretar ou de estudar e compreendê-lo é o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é conhecido como o profeta das visões misteriosas e difíceis de serem interpretadas. Quem nunca cantou o hino que diz: a roda grande vai passar por dentro da pequena? Vem aqui. Imagina uma roda grande passar por dentro da pequena. É a visão de Ezequiel. É um livro de difícil interpretação. O profeta Ezequiel, ele é filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus. Todos vocês sabem que, para ser um sacerdote, Deus estabeleceu regras que são imutáveis. A primeira regra para ser um sacerdote, na lição do Velho Testamento, ele tinha que ser da tribo de Levi. Todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Para ser um sumo sacerdote, além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da casa de Arão, porque foi Deus que instituiu o sacerdócio a partir da família de Arão. Sendo que nunca foi propósito de Deus, preste bastante atenção, nunca foi propósito de Deus que dentre as 12 tribos, somente uma fosse a tribo sacerdotal. Não era propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus, pastor? O propósito de Deus é que toda a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Por isso que em Cristo, diz a Bíblia, vós sois a nação eleita, o sacerdócio real. Ou seja, em Cristo todos nós somos sacerdotes para a glória de Deus. Então nunca foi propósito de Deus que somente uma tribo fosse. Mas houve algo que aconteceu, a tribo de Levi se manifestou-se, então Deus estabeleceu que somente ela
fosse uma tribo sacerdotal. Havia algumas regras. A outra regra é que todo sacerdote separado, ele não podia ter nenhuma lesão, nenhum defeito físico. Está lá em Levítico a lista de que precisava ser ou ter para ser um sacerdote. Outra regra é que havia uma idade específica. Com 25 anos, ele era escolhido para o exercício do sacerdócio. Depois, Davi estabeleceu que a partir dos 20, mas a princípio, aos 25 anos, o sacerdote ele tinha que entender de veterinária, porque era ele que era responsável em oferecer os holocaustos, os sacrifícios, e ele tinha que entender de veterinária para saber se o animal tinha alguma lesão, alguma doença, se não tinha mancha, se não tinha mácula, se era perfeito, porque Deus não aceitava sacrifício de animais que eram imperfeitos. Todo cordeiro que era oferecido em sacrifício passava por uma inspeção sacerdotal para depois ser aprovado para o sacrifício. Jesus, quando é apresentado por João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelo profeta Isaías, quando diz que como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, antes de Jesus ser crucificado, ele passou pela inspeção para ver se não tinha defeito. Passou para a mão de Herodes, Herodes devolveu para Pilatos. Pilatos jogou para Caifás, Caifás para Anás, Anás devolveu para Herodes, Herodes jogou para Pilatos, Pilatos disse, não vejo nesse homem defeito nenhum. E a mulher de Pilatos entrou e disse, larga a mão desse homem, porque muito sofri em sonho por causa desse justo. Esse homem não tem defeito. Se não tem defeito, está pronto para o sacrifício. Por isso que ele disse, lavo minhas mãos. Quem queres que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aí, solte Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, porque ele não tem defeito. O seu sangue é puro, verdadeiro, eficaz, remidor. Glória ao nome de Jesus. O sacerdócio, para ser sacerdote, ele tinha que entender um pouco de medicina. Por quê? Por causa das doenças que existiam na época, e a mais comum era a lepra. Ele tinha que ter o discernimento, através de seus estudos, se ela era contagiosa, se não era. E outras doenças, baseado no seu conhecimento, haveria uma oferta a Deus pelo doente, ou seja, ele tinha que entender um pouco de medicina. O sacerdote era separado com 25 anos. Dos 25 até os 30 anos, ele iria estudar tudo isso que eu falei, veterinária, um pouco de medicina, tinha que conhecer do começo ao fim a Torá, porque é baseada nela que haviam as instruções para o ensinamento do povo. Então, ele tinha que conhecer. Quando ele fazia 30 anos, então ele assumia o ofício de sacerdote. O que significa, pastor? Ele podia oferecer sacrifício, ele podia ter acesso ao santo, não ao santo dos santos. O santo dos santos só o sumo sacerdote, mas ele tinha acesso ao santo. Ele tinha acesso às coisas de Deus com 30 anos. Ele exerceu o ofício até os 50, a jubilação. Era com 50 anos, ele era jubilado. Sai do ofício e vai trabalhar nos bastidores. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Elcio? É só ler o texto. Dos 25 aos 30, preparação, preparativos, sonho, porque ser sacerdote não era uma escolha, era um privilégio. Glória ao nome de Jesus. Ser escolhido para ser o ofício sacerdotal era um privilégio. Mas a Bíblia diz que aconteceu que no 30º ano, ou seja, 30º ano aqui, é a idade do profeta. Quando Ezequiel fez 30 anos, ele estava apto para exercer o ofício sacerdotal, mas não vai poder exercer. Por quê? Porque Israel está em cativeiro, não tem templo, não tem altar, ele está longe de sua terra, ou seja, um sacerdote sem templo é inativo, um sacerdote sem altar não serve para nada. Um sacerdote longe da sua terra, da liturgia, do culto,
ele simplesmente não serve para nada. Quando Ezequiel sonhou, se preparou, aguardou, quando vai se cumprir a sua chamada, Israel está em cativeiro. Mas como Deus nunca fica encurralado, como Deus tem saída para tudo, quando os céus estão fechados sobre a vida de Ezequiel, a Bíblia diz, então se abriram os céus. Ou seja, Jeová disse, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Glória ao nome de Jesus. Então eu quero pregar e não vou demorar, serei sucinto. Ele diz assim, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Por certo, se entrou alguém aqui com os céus fechados sobre sua cabeça, fique tranquilo. O Deus tem a chave. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe você se preparou, sonhou, projetou, acreditou, esperou, glória, viveu, vivenciou, aguardando, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você não viu, mas aguardou, você não viu, mas esperou, e os céus se fecharam, e você, quem sabe, está dizendo, agora acabou, não tem saída. Calma, meu filho, o Deus que você serve, abre os céus sobre a tua cabeça para te mostrar o que Ele vai fazer. Quando os céus se abriram, Ezequiel teve visões. Ezequiel viu duas coisas que eu quero passar para vocês aqui. A primeira coisa, ele disse assim, e vi visões de Deus, versículo de número 3. Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Glória ao nome de Jesus. A mão de Deus estava com ele. A mão de Deus estava na vida de Ezequiel. A mão de Deus está com você. Pois o próprio Deus disse assim, meus olhos não estão fechados para que eu não possa ver, nem meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para que eu não possa... Oh, glória ao nome de Jesus. Existem 5 maneiras de você sentir que a mão de Deus está com você. Quantas? Quantas? Número 1, a mão de Deus está na tua vida, na minha vida, para nos sustentar. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Se você me perguntar, pastor Elcio, o senhor prega há quantos anos? Eu prego há 28 anos. Pastor Elcio, quantos anos o senhor tem de evangelho? Eu tenho 30. Como é que o senhor conseguiu? Eu não consegui. Pastor, mas como é que o senhor chegou até aqui? Eu te explico. Como? Sustentado. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Sustentado por quê? Pela mão de Deus. Eu estou sustentado nas mãos de Deus. Você está sustentado na mão de Deus. Agora, eu preciso explicar a vocês que a mão de Deus não é igual à mão do Cristo Redentor, lá do Corcovado. O Rio de Janeiro é responsável por mais de 28% do turismo nacional. Todos os estrangeiros que vêm ao Rio de Janeiro, ou que vêm ao Brasil, têm que ir no Corcovado. E o que eles veem quando chegam lá? Passam anos e décadas. Não é essa mão que nos sustenta. É aqui, ó. Agora, deixa eu lhe explicar outra coisa. A mão de Deus, ela é móvel, ela se movimenta. A vida do crente nunca é assim. Não, isso aí não. Se tem alguém que é assim, está enganado. A vida do crente nunca é assim. Como é que é a vida do crente, pastor? Tem dia que se você chegar aqui, se te der a paz do Senhor, você mata o crente de tanto fogo. Parece um dragão. Paz do Senhor. Labareda. Opa, irmão, tá igual Elias. Mas o mesmo Elias que disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma
Essa oferta, o fogo lambeu a água, queimou as pedras, secou a água que estava na valeta que ele cavou, consumiu tudo, quebrou o coração do povo, todo o povo gritou, só o Senhor é Deus. 850 profetas de Baal e de Azera foram mortos, a espada, Elias cuspindo fogo igual um dragão, ninguém chega perto, a mulher ameaçou, ele foi para debaixo do pé de zimbro. O mesmo que matou 850 profetas, disse, vem chuva, corre, é o mesmo que foi para debaixo do pé de zimbro. Como é que é? Ele estava lá em cima, daqui a pouco lá embaixo. Oh, glória ao nome de Jesus. E lá pediu a morte, o anjo desceu na terra, e eu quero dizer que o anjo está aqui. O anjo tocou-lhe a ilaga e disse, levanta, cabra, coma pão cozido na brasa, beba água da botija que eu trouxe fresquinha, porque longa e extensa é a tua caminhada, quem te sustenta é Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. A mão de Deus está aqui. Explica melhor, pastor. Irmão, guarda isso no teu coração, não desanime, não importa. Se você está aqui, está na mão de Deus. E se for lá embaixo, na mão de Deus. Não importa onde você esteja, ou lá ou cá. O que não pode é sair da mão dele. Porque quando você está aqui, ele é Deus dos montes. Mas quando você está lá embaixo, ele é Deus dos vales. E se for na cova, ele fecha a boca dos leões. E se for para a fornalha, a mão dele não deixa te queimar. Você pode aplaudir a ele. A mão de Deus. A mão de Deus está te sustentando. Onde mais a mão de Deus está na minha vida, pastor? A sua direita e a sua esquerda. Para quê, pastor? Protegeu-a. 1000 cairão a teu lado. Entendemos que é a esquerda. E 10.000 à tua direita. Mas você? Porque está protegido. Ele é a tua sombra, a tua direita e a tua esquerda. Explica isso, pastor. É só o sol mudar. A terra faz rotação, translação, ó. Uma volta em torno do sol, uma volta em torno de si. A sombra muda e Deus não muda. A sombra do sol passou para a direita, Jeová, estou aqui. A terra girou, Jeová, estou do outro lado. É que às vezes nós pensamos que ele não está se protegendo, porque às vezes as flechas passam rápido, passa pertinho. Aí você toma um sujo. O que foi? Passou perto, Jeová. Passou perto, mas não pegou. Às vezes, você sente até o vento dela. Senhor! Meu filho, fica tranquilo. É só para você ficar ligado. Liga e funciona. Porque praga alguma chegará à tua tenda. Nem a que vou de noite, nem a que vou de dia, nem no meio da escuridade. Sabe por quê? Porque no Salmo 46, verso 1, diz assim: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória ao nome de Jesus. Esteve com ele a mão do Senhor para te sustentar. Esteve com ele a mão de Deus para proteger. Aonde está a mão de Deus na minha vida, pastor? Na sua retaguarda. Ué, pastor, como assim? Olha para trás. Pastor, mas eu não devo olhar para trás. Você não deve olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Quando olhou e disse: ai, destruíram Sodoma. Ai, minha casinha. Ah, meu carro, estátua de sal. Como é que eu devo olhar para trás, pastor? Quando você olhar para trás, olha onde você estava. O que você não era. O que você não tinha. E agora onde você está. O que você é. Há uma ignorância a respeito do amor de Deus. Não estou falando de vocês, mas há uma ignorância. Como, pastor? Tem pessoas que acham que Deus amou, ou Deus te amou, ou Deus me amou quando eu levantei a mão. Está enganado. Não, Deus me amou quando eu dei o meu nome para o batismo, pastor Serafim até anunciou. Não, também não. Deus me amou quando eu passei a ser um ofertante liberal. Não.
Deus me amou quando eu passei a ser um dizimista fiel. Não. Deus me amou quando eu passei a fazer a campanha. 7 segundas-feiras. Não, também não. Deus me amou quando eu passei a ser assíduo ao culto. Não. Deus me amou quando eu dei meu nome para ser alguém para ser usado aqui para trabalhar na igreja. Também não. Quando foi que Deus nos amou, pastor? Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos. Oh, glória ao nome de Jesus. Em nossos delitos e pecados. E eu vou dizer bem claro em um verbo rasgado. Quando a cocaína estava comendo a cartilagem do seu nariz. Quando tu estava na boca de fumo. Quando tu estava na balada, na cachaça, na prostituição, na vida de miséria, o amor de Deus te alcançou. Então olha onde você estava, o que você era, o que você não tinha. E agora onde você está, o que você é e o que Deus já te deu. Teve ali a mão de Deus. A mão de Deus estava com Ezequiel para sustentá-lo, para protegê-lo, para mostrar para ele onde ele está agora, assim na sua vida. A mão de Deus está na nossa frente. Para quê, pastor? Para mostrar a nossa direção. Eu disse isso aqui na vigília da sede, vou repetir aqui com muita propriedade e com muito respeito. Eu não tenho adversários. Que é isso, pastor? Não, eu não tenho. Eu posso ter inimigos externos, mas adversário eu não tenho. Aqui dentro, no Evangelho, eu não tenho adversário. Nenhum. Por quê, pastor? Porque eu não tenho adversário. Mas isso não impede que alguns me constituem como adversário. O Serafim, não é meu adversário. Ninguém, o pastor aqui, é meu adversário. Entendeu? Então, eu não tenho adversário. E por que o senhor não tem adversário? Número 1, porque o que eu faço porque fui chamado. 2, o que eu tenho porque Deus deu. 3, a carreira que eu estou correndo, nunca vou chegar primeiro, porque vencedor não é quem chega primeiro. Glória ao nome de Jesus. Paulo disse isto. Uma coisa agora faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há uma linha de chegada, e nessa carreira que nos está proposta, eu não constituí ninguém como meu adversário. Por isso que eu não disputo com ninguém, por isso que eu não luto com ninguém, por isso que eu não uso de falsa modéstia, nem tampouco de falar do outro para atrapalhar. Não, a carreira que nos foi proposta, ninguém vai chegar na frente. É a única carreira que vencedor não ganha medalha de ouro, e o segundo não tem medalha de prata, terceiro de bronze. Não. Todos nós chegaremos juntos. Até quem já foi está esperando a gente. Até quem já foi está nos aguardando. Paulo escreveu a Timóteo assim: Timóteo, meu filho na fé, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não despreze o dom que é em ti, que por sinal foi lhe dado por profecia e imposição de minhas mãos. Eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício de aspersão. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, já estou na linha de chegada, estou vendo a mão de Deus. Só me resta agora, ele diz agora, receber a coroa de justiça que o justo me dará agora não, naquele dia. Ou seja, eu estou acabando a carreira agora, mas não vou receber nada agora. Quando é que você vai receber? Naquele grande dia. Aí Paulo dá uma olhadinha para trás e diz assim: não só eu, mas todos quantos amarem a volta do Senhor Jesus. Esta carreira que nos está proposta, vencedor não é quem chega primeiro, vencedor é quem vai até o fim. Se você vai chegar lá se arrastando, vai. Se você vai chegar lá rolando, vá. Se você vai chegar lá engateando, vá. Se você vai chegar lá correndo, vá. Se você vai chegar lá marchando, não importa como você vai chegar, mas chega. Chega.
Glória ao nome de Jesus. Qual é a quinta posição da mão de Deus? Número 1, sustenta. 2, protege. Lá direito, lá esquerdo. Na frente, atrás e por cima. Por cima para quê, pastor? Para nos abençoar. Você tem uma mão poderosa de Jeová que te abençoa. Lá vem Jacó. E deram um dinheiro lá, uma grana para o profeta, amaldiçoar. Amaldiçoa. Como é que eu faço? Joga uma praga. Mas pega aquela praga que não falha. Vai, deixa Jacó passar. Aí lá vem Israel passando. Vai, joga a praga. Aí o cabo engasgou. Joga, rapaz. Eu estou tentando, mas não sai nada. Você está gaguejando por quê? Manda, pega. Rapaz, você já amaldiçoou tanta gente. Amaldiçoa! Esse não tem como. Por quê? Porque eu não posso amaldiçoar. Eu não tenho como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Você pode aplaudir a Ele? Israel, em toda a sua existência, Israel teve 3 cativeiros. Cada cativeiro com seu propósito definido. O primeiro é o egípcio. Dito por Deus a Abraão no capítulo 15 do Gênesis que a sua descendência ficaria 4 gerações escravizada, ou seja, 430 anos, Deus criou um povo dentro do cativeiro egípcio. Criou e formou no deserto, como diz o profeta Isaías. Fui eu quem te criei, ó Jacó, e que te formei, ó Israel. Salmo 147, Deus anunciou a sua palavra a Jacó, criação, e os seus estatutos a Israel, formação. 2 anos de seminário, nas penínsulas do Sinai, no deserto, para Israel ser formado. O cativeiro assírio, que foi para o reino do norte, casa de Israel, para espalhar Efraim, pela palavra que saiu da boca de Jacó, quando cruzou os braços para abençoar Manassés e Efraim lá no Egito. E o cativeiro babilônico, que faz parte do duelo da corrente messiânica, que foi 70 anos que Israel ficou em cativeiro, casa de Judá, para ser curado da idolatria. Haja vista, Ezequiel 37 é o diagnóstico da saúde espiritual de Israel. Depois que Israel saiu do cativeiro babilônico, nunca mais se encurvou diante de outro Deus. E depois do cativeiro, que é esse aqui, do rei Jeoaquim, quando Israel voltou para a sua terra, nunca mais um homem se assentou no trono de Israel como rei. Nunca mais. Até o dia de hoje, não há rei em Israel. O próximo vai se assentar. E vocês sabem quem é. O anjo Gabriel disse a Maria, calma, esse menino será grande, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então, esse cativeiro babilônico, 3 profetas foram contemporâneos: Ezequiel, Daniel e Jeremias. Ezequiel, Daniel e Jeremias. Enquanto Ezequiel profetizava para os que estavam no cativeiro, Daniel profetizava dentro dos muros da Babilônia, e Jeremias profetizou e profetizava para um remanescente que ficou em Judá. Ezequiel viu de tantas visões, 2 coisas se manifestam. Número 1, a mão de Deus estava sobre ele. Por isso que ele disse, e a mão do Senhor me levou ao vale dos ossos secos. A mão de Deus conduziu. Quando ele ficou fraco na sua carne devido à visão, diz ele no capítulo 2, e a mão de Deus me pegou e me colocou de pé. E ele viu, no capítulo 2, ele disse, em cima do firmamento, ou acima do firmamento, a outra coisa que eu vi, dentre tantas, eu vi um trono. E sobre o trono eu vi um semelhante a um homem assentado. Ou seja, ainda que nós estejamos em cativeiro, passando essa luta, dificuldade, o trono é quem está governando tudo. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Eu preciso e falarei para você isto. Deus não perde o controle de nada. Enquanto Ezequiel viu o trono lá no meio dos cativos, Jeremias vê o trono lá em Judá para os remanescentes, e o mais lindo de tudo que eu acho é Deus mostrando o seu controle dentro do palácio. Porque Israel foi levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, que depois o reino passou para outro, mas foi por vontade permissiva de Deus. Deus nunca perdeu o controle. E Belsazar, achando que era o rei da situação, deu-lhe um grande banquete. Aí depois estava chapado, você pega os cálices que trouxeram lá de Jerusalém, que eu vou chapar no cálice que é de Jeová. E trouxeram o cálice. Aí diz a Bíblia, quando ele botaram o vinho no cálice, que ele bebeu do cálice. E Jeová disse, eu vou mostrar quem é que está no controle. Vou mostrar só a parte da minha mão. Se eu mostrar tudo, tu não aguenta. Só uma partezinha só. Aí foi na parede estucada do palácio. A Bíblia diz que o rei empalideceu. O que é isso, pastor? Perdeu a cor. Eu não sei que cor ele era. Se era moreno fechado. Só sei que ele ficou pálido. E eu tenho uma experiência, já contei aqui, vou repetir, que tem gente nova aqui. Eu estava pregando na cidade de Piranhas, no sertão das Alagoas, lá para o lado de Delmiro Gouveia, e estava às margens do Velho Chico, ali onde Lampião fez a sua história macabra. E um caba disse assim, pastor, aqui reza a lenda que não havia um homem corado diante de Lampião. Eu disse, como é que é isso? Ele falou assim, todo homem que chegava diante de Lampião perdia a cor. Se diante de Lampião o caba perdia a cor, você imagine... Belsazar, quando viu a mão, parte da mão, empalideceu. As suas pernas, diz a Bíblia, a junta de seus ossos relaxaram, e uma perna batia na outra. Era Jeová dizendo assim, quem está no controle sou eu. Oh, glória ao nome de Jesus. Ninguém interpreta, chamem os ministros do ocultismo, chamaram, vem tanto quem for, espírita, mesa branca, seja lá o que for, tudo quanto é tipo, vem, ninguém conseguiu ler. Até que a velha entrou e disse assim, não se turbe o coração, meu filho. O que foi, mãe? Ah, no teu reino, um homem, que nele repousa o Espírito dos deuses santos. Na época de teu pai, ele interpretava visões e sonhos. Chama ele, o nome dele é Belsazar, que é um nome babilônico, mas o nome dele, judeu, é Daniel. Quando Daniel entrou, o rei disse, és tu o mesmo? Ou seja, o tempo não te mudou? Nada, continuo crente. Glória ao nome de Jesus. Te darei ouro, te vestirei, te promoverei, se tu interpretar aquilo que está escrito. Ele diz assim, faça bom proveito dos teus dotes, ouro, prata, vestimentas. Eu não estou aqui para receber nada. Agora, diga uma coisa, eu sou o mesmo. O que tiver escrito, o que for que tiver escrito, eu vou lhe dizer. Aí entra, quando ele entrou, quando Daniel viu aquilo, deve ter aberto um sorriso assim. Você conhece? Conheço. Eu falo com ele 3 vezes por dia. Conheço a sua caligrafia, a sua pontuação. Ele escreve perfeito, onde não tem linha, ele não erra nada. Não estava escrito, pesado foste na balança, foste achado em falta, passado de ti o teu reino, entregue aos meus dispersos. Se tivesse escrito assim, não precisava de intérprete. Era só ler. Como é que estava escrito? Pesado, pesado, passado, passado. Vai interpretar um trem desse. Pesado, pesado, passado, passado. Daniel olhou e disse, eis a interpretação, manda! Pesado fostes na balança, e foste achado em falta. Passado de ti está o teu reino, e entregue aos medos e os persas. Por quê?
porque fizestes abominação ao Deus Todo-Poderoso, quando mandou trazer os cálices consagrados a ele, e nele você bebeu vinho para prostituir-se. Ou seja, o que Deus está lhe dizendo, que esse povo está em cativeiro, o teu pai entrou em Jerusalém, trouxe todos para cá, não porque ele era forte, e você não está no comando porque tu é forte. Tudo isso aconteceu porque ele permitiu. Glória ao nome de Jesus. O trono não perde o controle. Enquanto a mão de Deus está se revelando dentro do palácio e o trono fora dos muros da Babilônia, Jeremias em Lamentações escreve: por causa disso desmaiou o nosso coração. Por quê? Porque pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Nossos olhos escureceram e nosso coração desmaiou. Aqui está tudo destruído, acabado. Aí Jeremias olhou e disse: mas o teu trono subsiste de geração em geração. Oh, glória ao nome de Jesus. O que é subsistir? Ser resiliente. O que é subsistir? É, antes de tudo, o trono de Deus já está estabelecido. A tua vida está no controle de Deus. Essa luta e essa prova no controle de Deus. Ainda que pareça que não há saída, ainda que o céu pareça que está fechado, ainda que o mar esteja revolto e o vento soprando forte, acredite, o trono é quem governa todas as coisas. Quando Jeremias diz: o teu trono subsiste de geração em geração, ele está dizendo assim: a existência só existe porque tu a fez. Isso aqui parece um pleonasmo. Como assim, pastor? Eu fico olhando assim, vamos dar forma à existência. A existência chega perto de Deus e se encurva. Aí já, o que foi? Não, eu vim aqui para lhe agradecer. O que é? Que eu só existo porque o Senhor me fez existir. Mas você é a existência. Pois é, eu só sou a existência porque tu me fez existir. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Ezequiel viu a mão de Deus e viu o trono que governava todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Por isso que a oração do Pai Nosso começa com o reino, porque venha a nós o teu reino, e encerra, porque teu é o reino, ou seja, o reino está no começo e o reino está no fim. Aleluia. Hebreus 4,16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu estou no reino, e neste reino tem controle. Você está no reino, e este reino tem controle. Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Toca alguma coisa aqui, meu filho. Mais forte. Mais forte. Os céus vão se abrir. Ora, machuri canta. Oh, glória ao nome de Jesus. 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 Aleluia. Você sonhou, se preparou, desejou, vivenciou, viveu aquilo que ainda nem existia, como Ezequiel, 5 anos se preparando. Mas Jeová disse: não vai ser isso, vai ser outra coisa. Quem sabe você chegou aqui assim nesta noite. Esperou, sonhou, acreditou, se preparou, os céus se fecharam. E você disse: e agora? Agora acabou, Jeová. Se acabou nada. Eu tenho o controle. A minha mão está na tua vida. E o meu trono é quem governa todas as coisas. Oh, glória ao nome de Jesus. Canta alguma coisa aqui, filho de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Canta aquele hino. Tu és digno de tudo, porque tua é
Ah, tu és digno de tudo.